Oi, gente, estou aqui mais uma vez para falar sobre um assunto delicado que mexe um pouquinho comigo, mas que eu acho que deve ser falado, que deve ser compartilhado. Já tentei fazer esse vídeo algumas vezes e é difícil, é um tema difícil. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema há alguns anos, contando o meu relato, como eu descobri que tinha crise de ansiedade, porque até então eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar sobre crises ou transtornos, sabia o que era ansiedade assim por cima. Não era uma realidade para mim. Vou até deixar o vídeo aqui na tela ou embaixo na descrição. Algumas pessoas na época vieram falar comigo, disseram que já contaram, né, seus relatos, e eu acho que ajudou de alguma forma algumas pessoas. Iniciei meu tratamento das crises de ansiedade em 2014, quando elas começaram, a surgir. E nesse vídeo tem explicando tudo, nesse outro vídeo. Mas eu comecei a fazer terapia nessa época, me ajudou muito, acho que fiz terapia por 2 anos, peguei alta. O método que a psicóloga usou comigo foi o TCC, então me ajudou muito a organizar minhas ideias, né? É algo muito prático. Em 2023, lá para agosto, eu não lembro bem o mês, mas foi entre agosto e outubro. A gente estava com uma viagem, eu e Helry, meu marido, estávamos com viagem marcada para Porto Seguro. Eu ia pela segunda vez, né? Ele já morou lá, mas eu ia pela segunda vez, estava animada e tudo. Quando a gente estava no veterinário, ele me passou as instruções, disse que ela estava com uma infecção intestinal e passou os remédios, disse que ela ia ficar bem. E aí eu conversando lá com o pessoal, disse, eu vou cancelar, não tem como eu viajar. E a gente já estava era uma viagem de avião, né? Já estava com as passagens compradas, a hospedagem certa, tudo, eu tinha que cancelar tudo. E aí o pessoal lá disse, olha, não precisa cancelar, ela vai ficar bem. Aí é só você tomar hoje, que ela já vai começar a tomar o carvão ativado, já vai começar a tomar os remédios, você vai ver que vai ter uma melhora. E aí minha irmã também disse, não, pode ir, eu fico com ela e tudo, só que assim, eu não viajei tranquila, né? Eu decidi viajar, a gente decidiu viajar, mas eu fiquei fora a culpa que eu tava sentindo por deixar ela e tá viajando eu tava de férias, né? Tá viajando pra diversão. Eu fiquei muito preocupada de acontecer alguma coisa mais grave e eu não tá perto. E tá deixando ela sozinha, enfim. Tava muito assustada, né? Tava meio traumatizada, porque no começo daquele ano, 2023, ela teve piometra. E ela não tava aqui em casa, tava na casa da minha mãe, era de madrugada. Ela começou a sentir os sintomas da infecção no útero. Lá na casa da minha mãe, meus irmãos, e minha mãe tava viajando, meus irmãos que levaram ela pra clínica. E no outro dia eu tava no trabalho, né, meus irmãos me comunicaram que ela estava lá e tudo, não podia visitar, ela ficou internada, né, mas tinha um horário certo para visita, que era pela tarde, e de manhã eu fui trabalhar, assim, já tensa, né, mas fui trabalhar. Eu sou jornalista, estava numa pauta, né, trabalhava na Secretaria da Educação, estava numa escola. E me ligaram dizendo que ela precisava fazer uma cirurgia de urgência, porque tinha muito pus no útero e corria o risco de estourar. Me dá até só de lembrar da um negócio assim. E eu tô contando isso muito detalhado para vocês entenderem a questão da ansiedade. E aí ligaram para eu autorizar. Na verdade, meu irmão que ligou para que fosse dada a autorização, né? Porque estava no nome dele. E aí a gente autorizou e ela fez a cirurgia de emergência. E foi, assim, um dos momentos mais
foi péssimo. Eu vim pra casa, né, não podia ainda visitar, mas eu vim pra casa assim, desesperada, eu só sabia rezar, ajoelhar, sabe? Pedir a São Francisco, aos meus mentores, enfim. Graças a Deus tudo ficou bem. De tarde avisaram que ela já tinha feito a cirurgia. Eu fiquei muito nervosa, meu marido voltou pro trabalho, eu fiquei sozinha em casa e foram horas de espera muito angustiantes. Fui para o Porto Seguro, né, voltando para 2023, por isso que eu fiquei tão assim, eu já tava tensa da fase da piometra. E fui para Porto Seguro muito angustiada. Tanto é que nos dois primeiros dias eu não consegui relaxar. Eu fiquei, esses primeiros dias da viagem, muito tensa, nervosa, sabe? Aflita, assim, não conseguia aproveitar. Eu fazia chamada de vídeo e via, minha mãe dizia, não, ela tá normal, ela tá bem, tá comendo direito, tudo, ela tava se recuperando. Ela tinha uma alimentação específica, né? Isso também me preocupava, porque eu consigo dar um remédio dela mais tranquilo, né? Porque minha mãe ainda tinha medo de pegar ela, de forçar, né? Tem que ter o jeito de dar a seringa na boca dela, né? Porque ela é um pouco resistente a remédio, não toma remédio tranquilo. Se a gente misturar com a comida, ela cospe e tudo. E tudo isso ia me deixando aflita, né? E aí, quando foi no terceiro dia, que eu tava mais tranquila durante o dia, de noite a gente foi dormir e eu fiquei acordada, não consegui, né? Tive uma insônia, não sou de ter insônia, mas naquele dia eu tava ainda na adrenalina, eu já tava dormindo. E eu senti a pior crise de ansiedade até então, até aquele momento, como eu nunca tinha sentido. Me senti muito nervosa e a vontade que eu tinha era de correr, de fugir, sabe, era como se eu tivesse muita energia, assim, como se eu tivesse a mil, como se meu coração tivesse a mil e eu precisasse fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu não queria acordar Harry, porque ele tava num sono bom, e eu não queria, sabe, ficar com aquilo, porque às vezes ele não sabia o que fazer também, ele ficava calmo, me abraçava e tudo. Ele sempre foi muito parceiro, né, sempre me entendeu bem, mas eu não queria acordá-lo. E aí eu falei, acho que mandei uma mensagem pro CVV, porque já era de madrugada, eu acho que já era aí por volta de 1h da manhã. E não ia falar com ninguém essa hora, sabe? Eu não queria incomodar ninguém próximo. Minha irmã é psicóloga, eu tentei falar com minha irmã e ela não respondia. Aí falei com a CVV. Naquele momento não tinha ninguém para me atender, né? O serviço é 24 horas, mas naquele dia, naquele momento, não tinha ninguém. O sistema dizia que todo mundo não tinha ninguém à disposição, alguma coisa assim. E aí, minha irmã depois me respondeu, né, eu falei a ela que estava sentindo o que era que eu podia fazer, porque ela é psicóloga. E aí ela falou assim, espere, deve ser por causa de Jolie, espere, amanhã durma, tente dormir e quando você acordar você fala com a sua psicóloga. O detalhe é que eu não estava fazendo terapia, né? Eu recebi a alta, eu acho que em 2016, fiz um tempo de terapia na época do meu TCC, para ela me ajudar emocionalmente. E não estava fazendo terapia na época, então eu fiquei assim, me sentindo desamparada, frustrada. Fiquei me sentindo como se eu não tivesse ao que recorrer.
E isso parece que me deixava ainda mais com aquele sentimento, com aqueles sintomas. Era algo, como eu disse, né, com vontade de correr, um aperto no peito. Era uma angústia, uma aflição muito grande. Era só quem tem mesmo vai entender. Eu suava frio. Aí eu fico tentando me lembrar e parece que os sintomas... Até me deu tontura agora. Peraí, vou beber uma água. E aí botei uma música, nem lembro o que foi, acho que foi de frequência, uma música de meditação. Minha gente, eu tô me lembrando aos pouquinhos das coisas agora, eu nem lembrava mais disso. Agora que tá me passando assim pela cabeça que eu botei uma música de meditação e isso me ajudou a ficar sonolenta. E aí eu desliguei, acho que foi no celular, acho não, né? Foi no celular, eu desliguei, peguei no sono, consegui dormir. De manhã falei com a minha psicóloga e a gente combinou de ter um encontro quando eu chegasse, mas ela estava em São Paulo e aí o encontro teria que ser online. E sim, enquanto eu estava em Porto Seguro, eu tive outras crises de ansiedade, mas essa foi muito forte, foi assim, eu contei a Harry também o que tinha acontecido, né, na madrugada, e ele ficou assim, chateado, porque eu devia ter acordado ele e tal, que eu deveria ter pedido ajuda a ele, que ele estava do meu lado, assim, ficou me dando apoio. Mas a gente foi se distraindo, né? Eu fui relaxando mais ao decorrer dos dias. Acho que a gente passou uns 11 dias lá, 14, alguma coisa assim. E aí eu fui conseguindo relaxar ao decorrer dos dias. Até fiquei sem celular, porque meu celular caiu. Acho que foi na metade da viagem, meu celular caiu. A tela queimou. E fiquei sem conseguir ver direito, ficou tudo preto e branco, enfim. Acho que até ajudou, porque fiquei tipo low profile e fui curtir a viagem. Enfim, fiquei mais tranquila, consegui me distrair. E aí, quando eu cheguei, a gente começou com a terapia. Bom, eu falei sobre as questões com Julie, que me deixavam muito nervosa. Só que ao decorrer das terapias, das sessões, a gente foi entendendo que eram coisas que eu vinha acumulando naquela época, que estavam me sobrecarregando emocionalmente. Uma delas era a questão da minha família, da minha mãe, que me mandava muita mensagem, assim, não tô culpando minha mãe nem nada, era só uma situação que estava acontecendo, que estava me incomodando. Estavam acontecendo conflitos na casa da minha mãe, com meu irmão, com a cunhada e tal, e ela me mandava muita mensagem. Eu sou a irmã mais velha, tenho 2 irmãos, uma irmã que é a psicóloga, que é a do meio, e um irmão que é o mais novo, caçula. E ele é casado, tem uma filhinha e mora com minha mãe, com minha cunhada. E assim, não quero expor ninguém aqui, sabe? Não quero entrar em detalhes, mas minha mãe me mandava muitas mensagens falando sobre os conflitos, assim, coisas de, deixou o copo sujo na pia. E aí a gente ela me respondeu, começamos a brigar, não sei o quê, e mandava muitas mensagens, gente, eram muitos áudios. E às vezes eu tava ocupada no trabalho, e às vezes não conseguia ouvir tudo, mas aquilo ia me causando sentimentos, né? Essas coisas vão causando sentimentos na gente. Eu chamava meu irmão para conversar, aconselhava minha mãe. Não era que eu fosse a certa, mas era uma forma de ajudar. De como eu estava de fora, de tentar ajudar, entendeu? Aconselhar,
porque eu acho também que era o que minha mãe queria, né? Eu precisava, e meu irmão também, tudo. Só que era muito, sabe? Tava demais, ninguém resolvia, ninguém fazia nada. Também eu tinha o sentimento de que não adiantava o que eu estava falando, não mudava nada. Durante as sessões de terapia, eu também me deparei com coisas da infância que eu achei que já tinham sido resolvidas. E aí que nessa segunda fase da terapia, nessa terceira, né, teve quando eu comecei a terapia pela primeira vez na vida, depois do TCC, e nessa fase de 2023, eu entendi que tem coisas que a gente acha que estão resolvidas e depois de um tempo lá no nosso consciente estão vivas de alguma forma e que elas vêm à tona. Essas coisas da infância foram se juntando com as coisas, com essas mensagens, né, com essas reclamações. Também me deparei com um trauma que eu não sabia, assim, não me dava conta do quanto tinha me afetado, que foi a questão eu tinha uma cachorra quando era criança e eu tinha 10 anos quando meu pai deu minha cachorra. E eu fiquei traumatizada com a situação e como isso aconteceu, como ela saiu de mim, sabe? Enfim, não quero entrar em muitos detalhes. E por isso que eu sinto muito, sabe? Que eu sinto assim, que eu sou intensa em relação a Jolie. E aí, fomos tratando várias coisinhas. Outro ponto também que me pegou muito, minha rotina. Eu tava muito atarefada e o sentimento era que eu não tava dando conta de tudo 100% ou como eu queria. A sensação era que eu não tava dando conta de tudo ou como eu queria. E eu me dei conta de que precisava esvaziar um pouco, sabe, que escolher. E percebi que eu tenho um limite, porque na época eu ficava assim, por que tanta gente? Tem gente que faz 1000 coisas durante o dia e dá conta de tudo. Aí minha psicóloga fazia, será que dá conta? Será que não surta no final do dia? Será que não tem algum, sabe, que em alguma coisa também não se sente incomodada, que não afeta em alguma coisa? Eu entendo, gente, hoje que há muito essa coisa da produtividade. A gente tem que ser produtivo, a gente aquela coisa, trabalha enquanto os outros dormem, mas cada um tem seu limite, cada um tem sua realidade, cada um tem sua bagagem emocional. Então, é muito difícil a gente medir a nossa vida com a régua dos outros. A gente foi abordando várias questões durante a terapia. Para vocês terem uma ideia, e aos pouquinhos eu fui melhorando. Eu tinha muitas crises, tinha crise no trabalho, mas ficava calada, não deixava transparecer ou tentava que isso não interferisse nas minhas tarefas. Tinha muitas crises quando eu saía, até quando eu estava no fim de semana. Assim, eu lembro que era muito comum eu estar indo pro shopping, estar no Uber com meu marido, indo pro shopping e ter uma crise de ansiedade e ficava sem entender por que daquilo. E aí minha psicóloga dizia que era porque era um momento que eu tava relaxada, assim, que eu tava na adrenalina, né, durante a semana, e no fim de semana eu parava e isso vinha à tona. Então eu fui tendo essas crises, mas eu fazia os exercícios, né, de respiração, tentava me acalmar. Na época ela me passou chás também para ajudar, me pediu para eu desafogar um pouco minha agenda,
para eu fazer coisas que eu gostasse, para eu impor limites em relação às reclamações que chegavam a mim, me fez entender que eu não precisava resolver nem me sentir culpada porque as pessoas não estavam me escutando, ou que as pessoas não precisavam também fazer o que eu dizia e que cada um escolhia como viver. A terapia foi o que mais me ajudou nessa época. Então, por isso que eu falo hoje para todo mundo que terapia é muito importante. Não é besteira, não é só você falar, porque tem gente que acha que é só para desabafar. Você precisa falar, fala com um amigo, não sei o que. Não é. É muito importante, me ajudou muito. Eu tive também a sorte de ter achado uma psicóloga que faz um bom trabalho comigo, que tem afinidade, porque eu sei que muita gente tem problema com a psicóloga, ou desencontro de ideias, ou uma psicóloga que usa métodos estranhos e que param, né, com a terapia, porque não se agrada de alguma coisa. E aí fomos, né, já era 2024, e aí chega uma outra fase. Eu já estava me sentindo bem melhor em relação às crises de ansiedade, não como antes, mas eu controlava com mais facilidade, eu estava mais tranquila. Em agosto de 2024, eu tive um problema com uma amiga, uma grande amiga, uma das pessoas que estavam mais comigo ali, e isso me deixou mal, mas segui. Quando foi em novembro, no final do ano, uma colega, uma conhecida da dança, procurou confusão com várias pessoas da dança. E uma delas fui eu. Eu não sou de confusão, gente. Sou calma, sabe? Eu procuro não me meter em nada, me meter em fofoca, essas coisas. Não gosto. Mas ela cismou que eu tinha alguma coisa contra ela, enfim, também não vou entrar em detalhes também, porque eu não quero trazer coisa de vítima, de certo e errado pra cá. Eu quero só contar a linha do tempo para que vocês entendam. Esse acontecimento da dança, que aconteceu na dança, mexeu muito, foi algo grave, né, que gerou assim trouxe à tona outras questões, como os limites, sobre como eu me defendia, eu não sabia me defender, eu ainda estou aprendendo, sobre microviolências, sobre confiança em amizades. Então, isso me tocou muito. Também aconteceu numa semana que uma amiga minha tinha falecido. Era uma amiga que ela era muito amiga da minha melhor amiga e eu gostava muito dela e eu sentia também o carinho dela por mim, e eu já estava fragilizada por ela ter falecido. E aí quando essa briga aconteceu, eu fiquei foi algo que me abalou muito. Acho que também pela coisa da minha amiga, enfim, pode ser que um dia eu até venha falar disso aqui, mas foi algo que mexeu muito comigo. Depois que isso aconteceu no final do ano. Em janeiro, e eu já sabia que tinha chance de ser exonerada. Eu trabalhava na Secretaria da Educação, o prefeito mudou, chegou a oposição e tirou a maior parte dos servidores, né, para fazer a troca de gestão e tal. E só ficou uma pessoa do meu setor, o restante saiu, eu fui uma delas. E mesmo que eu tivesse me preparando para aquilo, foi algo que me deixou confusa com o decorrer dos dias.
porque eu já estava me preparando psicologicamente para o que podia acontecer, essa mudança de gestão e exonerar, já estava vendo outras alternativas, mas eu achava que seria mais rápido encontrar outra coisa e não foi. E eu fiquei o mês de janeiro todo sem trabalho, desempregada, né? Tinha um dinheiro ali que eu tinha poupado em dezembro, 13º, tinha a indenização, mas eu queria trabalhar, sabe? Eu fiquei muito insegura. Toda essa série de acontecimentos mexeu muito comigo. E aí o que aconteceu? As crises voltaram, mas voltaram ainda piores, assim como nunca eu tinha sentido. Eu nunca tinha tido problema, por exemplo, com sono. Até meu marido brinca comigo que assim, eu encosto no travesseiro, eu durmo, apago. No ônibus, quando eu voltava da faculdade de noite, eu ficava em pé, assim, encostava no braço, eu dormiria tranquilamente. Eu só não dormia porque eu ficava bem alerta, né? Tava em um ambiente público e tal, mas eu chegava a dar belos cochilos. E aí, quando foi nesse começo de ano, começo de 2025, do ano passado, eu comecei a ter crises muito fortes que não estavam me deixando dormir. Eu tinha crises, inclusive, na hora de dormir. Eu acho que por me ver sozinha, porque era um momento que eu começava a pensar mais nas coisas, não sei. Eu sei que de noite, quando eu ia dormir, às vezes meu marido já estava dormindo, eu começava a ter crises. E eram crises muito fortes e muito mais intensas até do que o que eu tinha sentido em Porto Seguro. Outra coisa que me deixava muito nervosa, que estava me deixando muito tensa, muito preocupada, era que eu tinha muitos episódios de infecção urinária. Eu tinha muito problema, estava recorrente, assim, de 2 em 2 meses para urgência por causa disso. Tomava antibiótico e tudo. E melhorou quando eu fiz o plano, né? Eu comecei a trabalhar, nem falei, eu comecei a trabalhar em fevereiro, né? Eu fui exonerada em janeiro, mas comecei a trabalhar em fevereiro. Na prefeitura, voltei para a prefeitura, só que em outra secretaria, e fiz o meu plano de saúde. Fui para a urgência, peguei uma médica boa, médica de urgência, que me receitou cranberry. E assim, nem vou entrar em detalhes porque não é o tema do vídeo, mas me receitou cranberry, que passou exames, me encaminhou para ginecologista e eu, assim, fiz um tratamento e graças a Deus melhorou. Ano passado, em 2025, só tive um episódio, que foi esse, quando eu fui para essa médica. Comecei com uma leve depressão associada às crises de ansiedade. E para mim, assim, eu acho que até pegou mais, porque eu me sentia muito... Eu tinha as crises, mas melhorava, né? Eu passava a maior parte do tempo, mas sem crises. E com a depressão, não. Eu me sentia para baixo o tempo todo, eu me sentia incapaz, me sentia muito cansada da vida. E eu dizia à minha psicóloga, eu tô muito cansada, tô cansada de viver, sabe? Eu tô cansada de tudo, é muita coisa para dar conta. Fui pra ginecologista e ela até ia me mudar o anticoncepcional, porque já tinha mais de 10 anos que eu usava o mesmo, mas ela disse que naquele momento, como eu tava muito frágil emocionalmente, podia mexer muito com os meus hormônios, não era a melhor opção naquele momento. Eu não lembro agora quem foi que me passou, se foi ela ou uma nutricionista. Eu fui para uma consulta com uma nutricionista que não ficou me acompanhando, mas eu fui para uma consulta e ela me passou vitamina B12. Eu não lembro se foi a nutricionista ou se foi a Gine, mas me passaram vitamina B12, porque disseram que às vezes
essas instabilidades que a gente tem, pode ser também dos hormônios, da falta de vitaminas, e a falta de vitamina B12 mexe muito com o nosso sistema nervoso. Minha psicóloga, na época minha psicóloga também intensificou as práticas comigo, né? Pediu para que eu tornasse a meditação uma rotina. Foi muito incisiva em dizer que eu precisava de exercícios na minha rotina, de musculação. E na época eu até fiquei estranhando, porque ela insistia tanto na musculação, ou numa caminhada. Não era só musculação não, era caminhada também, no meu dia a dia, mesmo para tornar aquilo um hábito. E que eu procurasse um psiquiatra, que eu acabei eu ainda tô com um encaminhamento, mas acabei nem indo ainda. Porque se não melhorasse, dentro de algumas semanas eu ia entrar na medicação. Só que eu acho que na época também eu tava me entregando um pouquinho. E aí, quando ela falou isso me assustou. Porque eu sei que a medicação não é algo ruim, que é necessário, porque as pessoas se assustam muito, né? Como eu me assustei. Mas eu fui pesquisando, eu fui compartilhando com algumas pessoas e elas conversando comigo. Eu pensei assim: antes de entrar na medicação, eu vou tentar, eu vou fazer um esforço maior para melhorar. E aí foi quando eu intensifiquei as caminhadas, voltei a caminhar, né? Porque em 2023 eu comecei a caminhada, eu comecei a mudar alguns hábitos, porque eu também comecei com a nutricionista. Em 2023, quando eu voltei de Porto, comecei com a nutricionista e com o decorrer do tempo eu fui parando. E aí quando a minha psicóloga falou isso, eu me lembro da sessão até hoje, eu comecei a intensificar, comecei a caminhar, não entrei na academia, mas comecei a caminhar, comecei a fazer exercícios em casa. Tentei desafogar, né, desacelerar mais ainda, mas eu acho que o que me ajudou mesmo foi a terapia. Eu também voltei a estudar em 2025 e minha rotina ficou assim, ocupada com os estudos. E eu acho que de alguma forma isso me ajudou. Por outro lado, eu também engordei um pouquinho. Engordei mais, né? Eu nunca tive o peso que eu cheguei, então eu acho que eu fui também descontando tudo, colocando tudo na comida. E eu dizia assim, eu pensava assim, esse é o meu prazer, eu mereço isso, sabe? E aí voltei a engordar. Aquilo que eu tinha perdido quando eu comecei com nutricionista em 2023, eu voltei. Esse é um relato muito real, né? Tô abrindo meu coração. Não vou dizer aqui que tô 100% curada, que foi fácil. Eu fiquei realmente assustada com a possibilidade de tomar remédio, de ficar dependente de remédio. Achava que eu podia tentar me esforçar mais antes da medicação, e deu certo comigo, né? Não quer dizer que com todos sejam assim. O que eu recomendo a todos é terapia, mas eu sei que o processo de cada um é individual. Mas se você está angustiado, se isso lhe afeta, se lhe atrapalha nas tarefas do dia a dia, se tem questões que doem, terapia. Primeiro, se abrir com alguém, não ter vergonha de compartilhar. Hoje eu vejo que naquele dia de Porto Seguro, eu devia ter chamado o Harry. Ele era a minha pessoa, a pessoa para me apoiar naquele momento, para me ajudar. Então é a gente não se fechar. Quando eu tive essa depressão, esse começo de depressão também no ano passado,
eu também vi que eu não podia me fechar, não podia me isolar, por mais que tivessem todas as questões, como eu falei, né, por causa da questão com minha amiga, ou da questão na dança, que foram coisas sociais que mexeram muito comigo socialmente, eu tentava, por outro lado, ter o contato com as outras pessoas, ter o contato com a minha família, não me isolar. Em que eu fui bem detalhista e bem aberta no meu relato e nos meus sentimentos. Eu espero que lhe ajude de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários. Se você passa por isso também, não esqueça que tem o CPV. Eu não consegui naquele dia, mas eu sei que é um serviço 24 horas, que tem muitas pessoas à disposição para ajudar. Tenha bons hábitos, que isso tem me ajudado muito. Eu sei que ainda não estou 100% com os hábitos de exercícios físicos, né? Porque a musculação, para mim, ter essa constância ainda é um desafio, mas eu vou conseguir, eu tenho certeza. Alimentação também, mesma coisa, mas em relação a me cuidar, fazer terapia, a meditar, a fazer coisas que eu gosto, como a dança, a estar em contato, estar com pessoas que eu gosto, a sair também, não se sobrecarregar, eu tô fazendo. Só da gente tentar já é um grande passo, tá? Espero que tenha gostado. Se ficou até aqui, deixa um joinha, comenta alguma coisa para eu saber que você ficou até o final. Foi muito de coração e querendo muito que possa ajudar de alguma forma você que tá aí, viu? Um beijo e até a próxima.